Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueças que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois em novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido, eu cuido. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Amém, amém, amém. O nosso Deus está cuidando, amém? Ele cuida de ti, meu amigo. Ele cuida de ti, minha amiga. Creia nisto. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor para mais um domingo de esperança, onde estamos aprendendo muito sobre o mistério da profecia. Como o pastor Janderson acabou de dizer, esta é a 7ª noite, ou melhor, o 7º domingo que estamos juntos aqui, aprendendo mais do amor de Deus, buscando as grandes bênçãos dele
para a nossa vida. Deus seja louvado por você que já está conectado conosco. Você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Que a graça de Cristo tenha um encontro especial com o seu coração, com a sua família. Que você receba hoje aí em seu lar a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Santo Espírito possa abençoar você, seu esposo, os filhos, os teus planos. Você que está aí já preocupado, né, com essa nova semana, amanhã começam os trabalhos, começam as lutas, né? Tenha certeza que o Senhor é contigo. Hoje estamos aqui para buscarmos esse refrigério, buscarmos essas bênçãos. Eu gosto muito de clamar ao Senhor pelas bênçãos. Isso é muito bom, não é verdade? Em todos os cultos é necessário você clamar ao Senhor. Porque quando você estuda a Bíblia, você vê o povo buscando a Deus. Você vê também Deus abençoando o seu povo. E se Deus abençoou o povo no passado, é lógico que ele quer abençoar hoje também o seu povo. Mas ele pede, buscais. Isso. Vocês precisam bater, vocês precisam clamar, vocês precisam pedir de todo o coração. Eu digo para vocês, peçam em tempo e em fora de tempo. Ainda mais num culto maravilhoso como esse, na presença de Deus. Estamos aqui sim para buscarmos mais conhecimento, iluminação do Santo Espírito sobre as profecias bíblicas, sobre os temas bíblicos. Estamos buscando aqui um conhecimento teológico. Mas olha, não há nada melhor do que buscar a presença do Senhor, as bênçãos dele e sentir que ele falou conosco, não é verdade? E sentir que ele já está abençoando. E sentir que ele está te dando segurança para enfrentar aí as suas lutas, as suas dificuldades. Isso é bom demais. Então não perca a oportunidade. Este culto é um culto para aprender, é um culto de buscarmos conhecimento, de buscarmos conhecimento teológico aqui, fundamentarmos as nossas crenças, mas é um culto também para você abrir o seu coração, se entregar a Deus, dizer para ele assim, Senhor, abençoe a minha vida. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor entende que é o melhor para mim. E ele quer abençoar. É lindo vermos os ensinos bíblicos, como Deus trabalhou na vida dos profetas, dos discípulos, dos seus filhos do passado. Mas, para mim, maravilhoso é ver Deus trabalhando na tua vida hoje. É ver Ele entrando hoje aí em seu lar. É ver você tomando as suas decisões. Os exemplos foram dados. Nós temos vários exemplos na Bíblia aqui de como Deus atua, de como Deus trabalha, de como Ele quer falar conosco. Mas eu quero ver você que está me assistindo aí do seu lar, da sua casa, com a sua família, com os seus amigos. Você que compartilhou nesse culto aí com outras pessoas. Você que está chegando agora. Para mim é maravilhoso ver você sendo abençoado. Ver você sendo abençoado. Isso é bom demais. E é bom também ouvir de você assim, Pastor Julimar, eu fui abençoado, Deus falou comigo. Olha, pastor, recebi uma bênção durante esses domingos de esperança. Isso é bom porque nós entendemos que Deus continua falando e continuará falando, porque enquanto Ele não vem, enquanto Ele não volta para nos buscar, continuaremos adorando e falando do amor dEle e dos assuntos teológicos que fundamentam a nossa fé. Eu acabei de dizer aqui, né, que vocês estão nos acompanhando aí com a família, com os amigos. Deixa eu perguntar para você, quantas pessoas estão acompanhando contigo aí o culto em seu lar? Eu estou vendo muita gente conectada aqui, muitas pessoas conectadas pelo YouTube, pelo Facebook. Deus seja louvado para a sua vida aí, meu amigo Max Goulart. Quem mais está conosco aqui no Facebook? A Juliene Nascimento, a Leidilene, a Simone. Quem mais está conosco? A Selma. Olá, Selma. A Maria Dinda. A Creuza Maria. Amém, Creuza. Que Deus te abençoe. Quem mais está conosco? Richard. Eulália. Helena. Quem mais? Deixa eu procurar aqui mais acima. Deixa eu ver. O Antônia Alice. O Murilo Silva. A Maria Dinda. A Janice. Janice, um abraço para vocês aí em Tuiutaba. A Giovana. A Sil Arão, Geliana, Cleuzeni, olha que bênção, o Aquino, meu amigo Aquino, que Deus te abençoe, viu, amigo? Sempre oro por você, que bênção, Ruth, Tânia, Fabiane, Adina, Tânia, Lourdes, o Paulo, olá Paulo, que Deus te abençoe, a Eliane Casilha, sempre conosco, como mulher de Deus, Deus te abençoe, Eliane, Jael, estamos orando aqui pelos amigos que estão enfermos aí,
da Covid. Deixa eu ver aqui mais no final, quem mais está conosco? A Regina Vaz, a Edilane, a Vaneide. Deus seja louvado, vocês que nos acompanham pelo Facebook. E agora vamos lá no YouTube, saber quem é que está nos acompanhando no YouTube? Quem está conosco aqui participando e colocando o seu oi, seu boa noite? O Josifran, a Chaene, Rosileide, o Sérgio Luiz, Edmilson, um abraço Edmilson, a Nana, a Ilma, a Ivanusa, a Tatiana, Ilma, Chaene, Gislene, Moisés, Carla, a Eli Santos, lá em Montes Claros, irmã Eli, que Deus te abençoe aí, um forte abraço, a Valneide, Roseli, Terezinha, o Antônio Joaquim, que Deus te abençoe, Antônio, a Ellen, a Rita, a Helena lá em Brasília, Helena, secretária da Divisão Sul-Americana conosco, a Renata Paz, Nair, Terezinha, Gabriela, amém, muito bom ter vocês aqui conectados, é bom saber que o Espírito Santo está alcançando corações. Eu sempre tive uma curiosidade, porque nós vemos aqui um ponto assistindo, mas eu sempre tive a curiosidade de saber mais ou menos quantas pessoas estão nos assistindo nesse ponto aí, pelo celular, ou pela televisão, ou notebook, em sua casa. Vamos fazer o seguinte, coloca aí para mim no chat, isso, no YouTube, no Facebook, onde quer que você esteja, você vai colocar quantas pessoas estão assistindo aí da sua casa, para eu ter uma noção de quantas pessoas em cada lá nós temos assistindo. Eu sei que tem casa que tem uma pessoa, tem casa que tem 2, 3, talvez tenha casa que tenha 5 pessoas acompanhando. Sei também que a grande maioria das pessoas que sempre estavam conosco aqui estão voltando para as igrejas, né? Aqueles que podem, que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma dificuldade aí. Os idosos estão ficando em casa por causa da Covid e é a grande maioria que nos acompanha neste momento, porque os mais jovens aí, aqueles que dirigem a igreja, organizam a igreja, que são os mesmos que sempre participam conosco, voltaram para as igrejas, para os cultos ali, para atender os membros em cada igreja, os visitantes. Mas eu sei que tem muita gente conosco e você pode colocar aí no nosso chat quantas pessoas estão assistindo em sua casa. Quem é que está conosco aí buscando as bênçãos de Deus? Quantas pessoas precisam ser abençoadas? Coloca aí pra gente. Pastor, aqui em casa tem 5. Pastor, aqui em casa só uma pessoa, 2, 3. Coloca aí. Pastor, aqui tem eu, meu esposo assistindo, ele está num lugar, eu estou em outro. Deixa eu descobrir quantas pessoas estão nos assistindo aqui no nosso chat. Olha aí, tem gente falando, 5 pessoas, pastor, aqui em casa tem 5, aqui tem 2. A Alessandra dizendo, quem mais? A Rosilene dizendo, tem 5 pessoas. A Raquel falou assim, pastor, aqui tem 3. O Isaac falando, pastor, aqui em casa estão 6 pessoas buscando as bênçãos de Deus, assistindo esse culto. Deus seja louvado. Olha, a Genilza falando, pastor, eu estou sozinha. Sozinha não, Genilza, o Espírito Santo de Deus está contigo aí, amém? Quem mais? A Eleni dizendo assim, Eliênia, 3 pessoas, 4, diz o Breno, a Flávia dizendo, o Igor também falando aqui, tem 1 pessoa, pastor. Deus seja louvado, coloca aí, porque eu quero ver depois, para eu saber assim, olha, hoje tivemos muitas pessoas recebendo a palavra, recebendo os ensinamentos e sendo abençoados pelo Espírito Santo. É muito bom saber que vocês estão aí conectados com a esperança. E no mistério da profecia de hoje, nós vamos estudar, se Deus é um só, por que tantas religiões? Por que tantas placas, né, de igreja? Por que tantas igrejas? Por que tantos caminhos para o mesmo céu? Você já se fez essa pergunta? Eu acredito que todos já fizeram essa pergunta em algum momento da vida. Mas será que eu estou no lugar certo? Será que eu vou chegar mesmo nas mansões celestiais que eu tanto quero? Porque eu vejo cada um seguindo um caminho, seguindo as suas regras, seguindo a Bíblia ali do seu jeito, e todo mundo fala que está indo para o céu, e eu racionalmente fico com dúvida. E é lógico, você é um ser racional, você foi criado por Deus com sabedoria, né, com inteligência. Você sabe decidir o que é uma fruta podre e o que é uma fruta sã, não é verdade? Você vai definir ali o que está certo e o que está errado. E Deus te deu essa sabedoria, essa inteligência, para definir, sim, o seu caminho, aquilo que você acredita que é o melhor para a sua vida, para a sua família. Ainda mais no mundo de pecado que nós vivemos, né? Quando era tudo muito bom, tudo maravilhoso, sem erro, tudo perfeito, né? Você já era sábio para escolher o melhor caminho, já tinha inteligência para isso. Ainda mais agora,
com tantos caminhos ruins para seguir aí, com tantas artimanhas do inimigo, pegadinhas ali para pessoas escolherem um caminho errado. Como saber se estamos no caminho certo? Como usarmos a inteligência? Ou será que a gente tem que ir somente pela emoção? Porque tem gente que fala assim: ah, pastor, eu fiquei sabendo que Deus não faz nenhuma distinção, não. Você escolhe a sua religião e segue, e você vai chegar no mesmo céu. Independente do que você crê, da forma que você lê a Bíblia, da forma que você interpreta, nós iremos chegar, pastor, no mesmo lugar, né? Tá indo por um caminho diferente, uma igreja diferente, uma religião diferente, um pensamento diferente. Pastor, Deus é amor, Deus vai colher todo mundo. Amigo, será que é assim mesmo? O que você acha? Você acha que nós devemos ser cristãos somente por emoção? Eu sei, a emoção é muito importante. Principalmente para louvarmos, estarmos na presença de Deus, porque o nosso Deus, ele trabalha com a nossa emoção. Ele nos fez, assim, pessoas emotivas, para que realmente possamos sentir o amor dele. Já pensou como é que a pessoa que é simplesmente razão, como é que ela vai sentir o amor de Deus? Você sente o amor de Deus, é no emocional mesmo, você chora, você entrega, você abre o seu coração, e é assim mesmo que funciona. Se você trabalhar simplesmente na razão, ninguém se converte. Porque o Espírito Santo, ele entra aqui, ele convence, mas ele só vai convencer e fechar o seu coração aí contra as artimanhas de Satanás se você se entregar de todo o coração, se a sua emoção se encontrar com a emoção do Espírito Santo. Amém? Eu acredito que devemos trabalhar com a razão como fundamento, mas a emoção vem na entrega, né, na decisão, ao entendermos que a nossa família precisa de um encontro real com Jesus, que as coisas aqui neste mundo estão indo de mal a pior. Entendeu? Eu tenho uma pergunta para você. Né? Nós sabemos que existe apenas um Deus e apenas um céu, que é o local, o lugar para onde nós queremos ir, não é verdade? Porém, existem quantos caminhos para esse lugar? Existem quantos caminhos para o reino dos céus? Quantos caminhos para Deus? Você já pensou sobre isso? Você já encontrou na Bíblia sobre os caminhos que existem? Quantos caminhos existem? Ah, pastor, eu acredito que tem 2 caminhos, 3. Ah, pastor, eu acredito que tem só um caminho, pastor. Ah, não, pastor, eu acredito que tem vários caminhos. O que a Bíblia diz? Alguém sabe dizer aí? Isso, a Bíblia diz que existem 2 caminhos, mas calma lá. 2 caminhos, mas os caminhos não são para o mesmo lugar. A Bíblia diz que existe um caminho que é para a salvação e existe um outro caminho que é para quê? Para a perdição eterna. Existem 2, mas para o céu só existe o quê? Só existe um caminho. E você diz amém por isso? Amém. Por que, pastor, amém? Porque existe apenas um caminho e não tem como se perder se você for uma pessoa sincera e procurar esse caminho. Porque se existe um caminho, esse caminho tem suas características. Correto? Porque se existir um outro caminho que tem as mesmas características, esse outro caminho não é um outro, é o mesmo. Correto? Se existe outro caminho, esse caminho terá outras características e você, com sabedoria e inteligência, com a razão, poderá definir qual é o caminho certo. Entendeu? Então existe apenas um caminho para o reino dos céus. E da mesma forma que existe um único Deus e um único reino dos céus, também existe uma única Bíblia, uma única palavra do Senhor. E nós sabemos que a palavra do Senhor é o que ilumina o nosso caminho. Não é isso? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a Bíblia é o mapa, aquilo que ilumina o nosso caminho, que fala, é por aqui, você deve seguir aqui para alcançar o reino dos céus. Através da estrutura bíblica, você vai mudando a sua estrutura, a sua vida. Você vai entendendo o que é melhor, o que você precisa fazer para crescer em estatura e graça na presença do Senhor e ir crescendo cada vez mais ali na sua consagração, na sua comunhão, para alcançar o reino dos céus. Amém? Então, pastor, então quer dizer que existe uma Bíblia, existe um único Deus, existe um único céu e existe um único caminho para o céu. Agora eu te pergunto, racionalmente pensando, se existe um só desses aí, por que tantas placas de igreja? Por que tantos outros caminhos?
Tem gente que fala assim, não, pastor, não existe outro caminho. Todo mundo está indo pelo mesmo caminho. Olha, nós precisamos ser racionais. Vamos pensar. As igrejas que estão com a mesma Bíblia na mão, pensam todas elas a mesma coisa? Claro que não. Você sabe o que eu estou dizendo. E tem gente que sabe disso e fica pulando de igreja em igreja para encontrar aquela igreja que facilita a salvação. Você já viu pessoa assim? Conhece alguém assim? Que fica pulando de igreja em igreja? Chega numa igreja e fala assim, aqui parece ser bom. Olha, o louvor é bom. E o pastor agora começou a falar de cabelo. O pastor começou a falar de vestimenta. Não, o pastor começou a mostrar na Bíblia que precisa mudar. Não, essa igreja aqui não é para mim, não. Vou procurar uma outra igreja. Uma outra igreja que não fale dessas coisas. Você já viu? Você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas. Então, meu amigo, você que quer alcançar o caminho do céu, quer caminhar aí por esse caminho da salvação, você precisa entender que Deus quer mudar você, moldar a sua vida, para que você se adeque ao caminho. Não é a igreja, não é o caminho que tem que se adequar a você. Não existe um melhor caminho para cada tipo de pessoa. Existe o caminho. E você, nesse caminho, precisa se adaptar. É lógico, talvez você vai chegar nesse caminho aí todo errado. E é assim mesmo, a Bíblia fala, vinde a mim da forma que você está. Do jeito que você estiver, você vem. E aqui eu vou moldando o seu coração e você vai perdendo aí aquilo que não me agrada, aquilo que faz com que você não seja um cristão segundo o coração de Deus. E aí você vai crescendo cada dia mais, com paciência e persistência. É assim. Não é coisa fácil como as pessoas pensam por aí. Eu já vi gente falando assim, pastor, ir para o céu é muito fácil. Não, não é fácil. Eu não posso te enganar. Não vou falar para você que é fácil, porque a Bíblia não fala isso. Pode ser fácil no sentido de estar claro aqui na Bíblia. Pastor, está claro aqui, não tem como me perder. Mas o caminho não é fácil. Vão existir dificuldades. Você tropeçará um momento ou outro, né? Não é isso que a Bíblia diz? Então, amigos, nós já entendemos que existe um caminho. E racionalmente dizendo, se cada um vai por um caminho diferente, caminhos que têm características diferentes, logicamente não vai chegar no mesmo lugar. Mesmo que Deus seja amor, como alguns dizem, pastor, Deus é amor. Deus é amor e vai salvar a todos, independente de como estiver no caminho. Sabe, amigo, sabe, amiga, sinceramente dizendo, Deus realmente é amor. É 100% amor. Porém, o mesmo Deus que é amor, para continuar sendo amor, ele precisa ser justo. E ele é 100% também justiça. Da forma que ele trata você com o padrão dele, ele precisa tratar o próximo com o seu padrão também. Não tem que facilitar para uns e dificultar. Lógico que não é Deus que dificulta. Ou deixar um caminho mais difícil para o outro, entendeu? O nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. E na hora certa ele vai cobrar todos aqueles que entendiam ou entenderam que o caminho era um caminho fácil, que o caminho para o reino dos céus era aquele caminho mais largo, né? Você já ouviu falar nisso? Nós vamos falar sobre isso hoje. Entenderam? Então nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. E aí vem a outra pergunta que eu quero responder para vocês. Pastor, se existe um caminho, uma igreja, um só povo, um só Deus, um só céu, uma só Bíblia, por que tantas religiões, tantas igrejas, tantas placas, cada um seguindo o seu próprio interesse? Deixa eu te dizer. Ou melhor, responder com a outra pergunta. Quem você acha que é o maior interessado nisso? Quem você acha, quem você acredita que quer dificultar o caminho para aqueles que querem chegar ao céu? Quem é que quer que você erre o caminho? Responda aí para mim. Quem é o maior interessado em que você tome o caminho errado e não o caminho certo? Quem é o maior interessado em apresentar para você um caminho largo, que é mais fácil de andar, porém que vai te levar para o caminho da perdição, o caminho da morte eterna? É Deus? São os anjos de Deus? Lógico que não. Ninguém quer isso. Somente o inimigo das almas. É Satanás. É ele que quer acabar com a nossa vida. É ele que já está perdido e quer levar outras pessoas, outros seres humanos com ele. É ele que já está no inferno. Ele já está perdido. Ele já foi decretada a sentença dele. Ele já está perdido. Logo, logo Jesus voltará a essa terra e Deus virá
para acabar com ele e os anjos caídos. E não só com ele, todos aqueles que decidiram andar pelo caminho errado. E quando eu falo caminho errado, não é só caminho errado de pecado, de perdição, das coisas ruins deste mundo, não. Daqueles que não se interessam por Deus. Até aqueles que se interessam por Deus, mas escolheram o caminho mais fácil. Entenderam? Vão estar no mesmo grupo. Eu imagino que decepção será chegar naquele grande dia, acreditando que será salvo porque estava na igreja, porque foi para a igreja todos os cultos, e ouvir de Deus assim, olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, nós profetizamos no seu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas bonitas, ajudamos até os carentes, Senhor. Tínhamos uns projetos sociais legais, então quer dizer que não vamos entrar? É o que a Bíblia diz pra gente lá em Mateus. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E aí você começa a se preocupar e pensar assim, uai, pastor, então quer dizer que é sério o negócio. É sério. Eu estou falando de algo sério com você. Estou falando sobre salvação e eu não posso ficar dando voltinha aqui, eu preciso ir direto ao ponto. Existe apenas um caminho. E existem os caminhos que levam à perdição ou à morte eterna. E, infelizmente, no fim do caminho é que muitas pessoas perceberão. Ore a Deus agora e peça a Ele para mostrar para você o caminho correto. E peça a Ele assim, olha, Senhor, se eu estiver no caminho errado, misericórdia, me tira desse caminho e me coloque no caminho certo, porque eu quero a salvação. Você precisa orar de forma sincera. Eu sei, pastor, mas tem muitas pessoas que eu amo. E o que eu vou fazer, pastor? Eu tenho relacionamentos, pessoas que caminham comigo há muito tempo, que me ajudaram. Amigo, você precisa escolher ser um pilar de salvação para essas pessoas ou se perder com elas. Se o que está acontecendo nessa igreja ou nessa religião não estiver de acordo com a palavra de Deus. Se estiver de acordo, amém. Continue nesse caminho. Deus vai lhe abençoar. Mas se for necessário tomar decisões difíceis, é melhor tomar agora e ficar feliz no céu do que não tomar agora e se entristecer na volta de Jesus. E se arrepender amargamente e perder a vida eterna. Eu estou falando sobre o caminho, né? Eu gostaria de ir com você na primeira passagem. Primeira passagem dessa noite do estudo. Vamos ao livro de Provérbios, vamos saber o que o Antigo Testamento, o que o sábio Salomão tem a nos dizer sobre o caminho. Vamos descobrir? Provérbios capítulo 14, no verso 12. Vamos descobrir aqui sobre o caminho. Você quer descobrir um pouco mais sobre o caminho? Então abre aí a Bíblia. Eu sei que você já tem lápis, caneta aí na mão, bloco de anotações, anota tudo, hein? Para você fazer a sua revisão depois e se preparar para compartilhar bênçãos e esperança com as outras pessoas. Tá ok? Porque não pode ficar só aqui o que vamos aprender. Precisamos levar tudo isso, testemunhar do amor de Jesus para outras pessoas. Capítulo 14, verso 12, diz assim, eu já encontrei aqui, hein? Na realidade, a minha Bíblia já estava aberta aqui. E diz assim, ó. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao finalizar, ao findar esse caminho, dá em caminhos de quê? De morte. Misericórdia. Deus já estava nos avisando, nos preparando desde o Antigo Testamento, sim. Está aqui o sábio Salomão dizendo, ó, há caminhos que parecem maravilhosos. Não, eu encontrei a igreja boa. Aqui ninguém me critica, aqui ninguém pede para eu trocar a minha roupa, aqui ninguém tenta direcionar a minha vida. Não, aqui eu estou feliz, aqui eu venho do jeito que eu quiser, aqui eu faço o que eu quiser lá fora e venho para... Queridos amigos, Salomão está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para a gente, há caminhos que parecem maravilhosos, perfeitos. Porém, ao chegar ao final desse caminho, ao fim desse caminho, ao cabo desse caminho, você perceberá que é um caminho de morte, e aí já será tarde demais. Olha aí, a instrução, primeiro texto de hoje, Provérbios 14, verso 12. E agora nós vamos no Novo Testamento. Vamos ao Novo Testamento para entendermos o que no Novo Testamento nós encontramos sobre esse caminho. E sabe quem vai nos ensinar um pouquinho mais sobre esse caminho? O próprio Jesus, né? Ninguém melhor do que ele para falar para a gente sobre esse caminho. Porque ele veio de lá e voltou para lá. E prometeu que voltará para cá para nos buscar. Então ele conhece esse caminho perfeitamente.
E ele, certa vez, disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho estava nele e está nele. Porém, ele falou assim com mais detalhes do que aconteceria e está acontecendo já em nossos tempos. E você precisa prestar atenção agora. Não deixe que nada tire sua atenção, porque é instrução de Jesus para você. Presta atenção. Nós vamos agora em Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14. Tá bom? Mateus 7, 13 e 14. Eu já estou chegando aqui. Pronto, já até encontrei. Mateus, capítulo 7, verso 13 e verso 14. O que Jesus fala para a gente sobre o caminho? E, na verdade, Jesus acrescenta algumas coisas mais aqui. Ele não fala só sobre o caminho, não. Jesus vai falar agora para a gente sobre a porta. Porque se existe um caminho, tem uma porta que você precisa entrar para começar essa caminhada. Olha o que Jesus diz. Verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém ou misericórdia? Jesus falou aqui para a gente assim, olha, vocês precisam entrar pela porta estreita. Porque largo é o caminho, larga é a porta que leva para a morte e para a perdição. O caminho que vai levar vocês para a salvação, para o reino dos céus, ele começa por uma porta estreita e o caminho continua se estreitando. O caminho também é estreito até chegar lá. Não haverá facilidade. Por isso eu digo para você, eu não posso mentir para você e falar assim, ó, vem para a igreja que vai ser 1000 maravilhas. Vem para a igreja que a sua vida, ela não vai ter mais problema, você vai se tornar uma pessoa rica, muito abençoada. Abençoada sim. Porém, sem problemas, não. E você sabe por quê não vai ser fácil. Porque o inimigo das almas fará de tudo para tirar você do caminho verdadeiro. Para fazer você desistir. Talvez você vai olhar para trás ou para o lado e falar assim, puxa vida, olha aquela pessoa que está lá naquele outro caminho, eles estão felizes, eles estão contentes, está tudo dando certo, está todo mundo em festa, caminhando e fazendo festa. Ah não, aqui está muito ruim, aqui está complicado, aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo. De repente eu tropeço e não percebo onde eu tropecei, e daqui a pouco... Querido amigo, Jesus falou assim, olha, não importa o que aconteça, entre pela porta estreita. Mas, pastor, na porta estreita não dá nem para ver o que tem lá na frente. Na porta que é mais larga, que tem um caminho mais largo, eu enxergo aqui de fora o que tem lá, pastor. Olha que maravilha. Daqui eu já vejo os brilhos dessa jornada, dessa caminhada. Meu amigo, você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa se entregar e falar, Senhor, se cumpra a sua vontade em minha vida, doa o que doer, eu vou seguir pelo caminho estreito. Eu tenho certeza que a tua mão estará segura em minha mão e eu não vou ficar no meio do caminho, em nome de Cristo Jesus. Amém? O que acontece? Aí você me pergunta assim, pastor, quando Jesus falou sobre a porta estreita, o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo, Jesus estava falando simplesmente das dificuldades do caminho? Não, não é somente isso, não. Também, mas não somente isso. E teologicamente, sabe do que Jesus está falando? Eu vou direto ao assunto com você. Nós estamos falando aqui da igreja verdadeira e da igreja falsa. E olha o que Jesus fala sobre isso aqui no verso 15. Logo em seguida, nós lemos 13 e 14. E em seguida, Jesus continua dizendo, falando sobre o mesmo assunto. E olha o que ele diz no verso 15. Se você fechou a Bíblia, é Mateus capítulo 7, verso 15, dando continuidade ao assunto da porta estreita, da porta larga, caminho estreito e caminho largo, tá ok? Olha o que Jesus continua dizendo. Ele fala assim, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Está entendendo?
Quando Jesus falou assim, olha, tem um caminho estreito e tem um caminho largo, tem a porta estreita, a porta larga. Entrem pela porta estreita. Sabe de que ele estava falando? Ele estava preparando o nosso coração para os enganos de Satanás, para as mentiras de Satanás, para os falsos profetas, os falsos pastores, isso mesmo, os falsos líderes que seriam levantados pelo inimigo para bagunçar a vida religiosa dos cristãos, para bagunçar o mundo religioso. Como eu disse para você, não é vontade de Deus que continue essa bagunça religiosa, cada um fazendo o que acha que é melhor, cada um interpretando a Bíblia de acordo com o que acha que é melhor. Isso não é de Deus. Por Deus teria apenas um caminho. Porém, o inimigo montou vários caminhos, vários palanques, vários circos, várias iscas. Entende o que eu estou dizendo? Várias iscas para pegar você e levar para o outro caminho, que é o caminho da perdição. Nós precisamos entender que caminho é esse. E Jesus começa a dizer aqui para a gente, olha, vá pelo caminho estreito, porque o diabo, com os falsos profetas, ele vai enganar muita gente. Ele vai levar muita gente pelo caminho errado. Não é simplesmente a dificuldade do caminho, irmãos, que Jesus está falando aqui. Ele está falando de que nos últimos dias você deveria estudar a Bíblia, acautelai-vos, ele diz, acautelai-vos, preparem-se, estudem a Bíblia, sejam cautelosos, não acreditem em qualquer vento de doutrina, não acreditem simplesmente em milagres, em bênçãos. Vai ter bênção no caminho verdadeiro? Vai ter muita bênção. Deus vai te abençoar assim de forma maravilhosa. Porém, o diabo também vai dar muitas bênçãos lá. E ele vai colocar em evidência essas bênçãos, para que você seja enganado simplesmente pela emoção. É necessário, lembre-se, razão e emoção para continuar no caminho certo, rumo às mansões celestiais. Então, a primeira coisa que Jesus ensinou sobre o caminho certo, acautelai-vos. O caminho certo é difícil, é a porta estreita. Entra por ela e fecha essa porta e não volte atrás. Continue marchando e eu estarei com você, abençoando ali a sua vida e dirigindo ali a sua história. Amém? Deus seja louvado por isso. Então você já começou a entender aqui as características, descobrir as características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é aquela igreja que facilita a salvação. A igreja verdadeira, o caminho verdadeiro, não é aquele caminho que fala assim, venha assim e continue do seu jeito, do jeito que você está, não importe com pecado, não importe com outras coisas, venha só atrás de bênçãos e você vai chegar lá e não será assim. Você terá que tomar decisões difíceis no caminho estreito, entrando pela porta estreita, mas será o caminho da salvação. Por exemplo, agora eu vou dar para vocês algumas outras características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira vai por caminhos difíceis, não é fácil, é necessário tomar decisões, haverá mudanças na vida do cristão que entrar por ali, mas também Deus dará a sua bênção, ele estará ao seu lado. Porém, existem outras características. Eu quero ir com vocês agora no livro de Gálatas, isso, a carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo nos dá uma instrução aqui maravilhosa sobre a igreja verdadeira, aquela igreja que está no caminho certo. Eu quero apenas parafrasear algo muito importante aqui para vocês. Eu não quero falar sobre placas de igreja. Eu não vou falar aqui para você hoje assim, olha, você tem que seguir essa igreja. Ou não, você tem que ir por esse caminho. Não vou falar isso. Eu vou te dar subsídio na palavra do Senhor para você tomar aí a sua decisão. Eu não quero que ninguém chegue lá no céu e fale assim, não, foi o pastor Julimar que falou que esse era o caminho. Não. Eu quero que você fale assim, eu li na Bíblia, Senhor. Eu vi na palavra do Senhor e tomei a minha decisão, crendo que esse era o caminho certo. Porque senão você pode também chegar lá no caminho errado e falar assim, foi o pastor Julimar que me trouxe. Eu também não quero isso. Eu quero que você leia, tome a sua decisão ao lado de Jesus e ao lado do caminho certo. Tá ok? Vamos lá? Gálatas capítulo 8, verso 8, ou melhor, capítulo 1, verso 8. Gálatas fica aí logo após o livro de 2 Coríntios. Tá ok? Deixa eu encontrar aqui, porque eu estou conversando com vocês e esqueci de procurar. Eu já encontrei. Rapaz, eu estou rápido também, que nem vocês aí. Capítulo 1, verso 8, olha o que Paulo diz. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
anátema. Olha o que Paulo fala. Paulo está falando assim, olha, mesmo que nós, e ele se coloca ali no meio, ele fala assim, mesmo que eu, mesmo que os discípulos de Jesus, mesmo que os apóstolos, os meus discípulos, preguem um novo evangelho, venham com um novo evangelho, mesmo que um anjo desça do céu com tábuas de ouro, falando assim, agora temos um novo evangelho, uma nova lei, vocês não devem acreditar. Seja esse pregador, esse anjo, seja eu ou qualquer que for, anátema. Lance-nos fora. Não acredite nessa mensagem. Sabe por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque não existe um outro evangelho. Não existirá um outro evangelho. O evangelho que nós já recebemos é o bastante para a nossa salvação. Não precisa um outro evangelho. Eu vejo pessoas dizendo por aí, pastor, tem uma igreja aí que tem um anjo que veio e deu novos ensinos para as pessoas, um anjo de luz que veio do céu. Paulo está dizendo aqui, acredite no apóstolo Paulo, no espírito de profecia, no Espírito Santo e em Jesus. Está dizendo assim, olha, isso é anátema. Pode descer fogo do céu, que o evangelho de Deus não será mudado. É por esse evangelho, é pelo sangue de Jesus, é crendo no que nós temos aqui na Bíblia, que vamos chegar às mansões celestiais. Não acredite em outros evangelhos. E eu vejo gente falando, pastor, tem uma nova iluminação do evangelho, uma nova teologia surgindo, um novo livro foi encontrado. Ah, pastor, tem pessoas conversando aí com anjos, conversando com espíritos, estão recebendo nova mensagem, acrescentando essa mensagem à Bíblia. Não acredite. Porque a Bíblia que você tem está falando para você, não acredite, porque isso é artimanha de Satanás. Não existirá um novo evangelho. Não existe isso. Vamos a mais um texto bíblico? Nós lemos aqui no Novo Testamento isso. Eu quero que você vá comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, para fundamentar a sua fé. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Eu já encontrei aqui. Já encontrou aí também? Amém. Deus seja louvado. Vá anotando tudo. Anote tudo, hein? Para que você possa ver depois com mais tempo. Porque aqui é rápido. O pastor vai rápido nos textos, fundamenta aqui e depois você estuda mais. Combinado? Então, capítulo 8, 19 e 20 de Isaías, Antigo Testamento. Olha o que fala sobre isso. Fala assim, ó. Porque tem gente que fala assim, ah, pastor, eu ouvi dizer que um espírito trouxe uma nova luz, um espírito de luz, né? Tem pessoas fazendo algumas sessões e conversando com esse espírito. Tem um novo evangelho segundo tal espírito, um novo evangelho segundo tal pessoa. Presta atenção no que a Bíblia já anunciava para a gente aqui em Isaías. Diz assim, ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará, olha o Deus falando aqui, acaso não consultará o povo ao Deus, ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos, que não sabem de nada? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Olha que chamada de atenção aqui da palavra de Deus. Por que vai consultar necromante, cartomante, espiritismo, se você tem um Deus maravilhoso, vivo, que deixou um evangelho poderoso para guiar a sua vida? Ah, pastor, porque eu estava assim no momento sensível da minha vida. No momento sensível é o momento de buscar a Deus. É o momento de se entregar. Ah, pastor, eu tive algumas decepções religiosas. Deixa eu te dizer, você pode ter decepções com homens, mas Deus nunca te decepciona. Não coloque a sua esperança em pastores, em líderes. Eu digo, não coloque sua esperança aqui no pastor Julimar. Eu me coloco como todos os outros pastores. A nossa esperança, a tua esperança, a esperança para a tua família, para a tua vida, para o seu drama, para o seu problema, está em Deus. Eu sou apenas um canal aqui para mostrar para você a palavra de Deus. É Deus o centro, é Deus que abençoa, é Deus que vem, é Deus que chama, é Deus que busca, é Deus que dá o poder para a transformação do seu coração. Então não coloque a sua vida nas mãos de homens, coloque a tua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Por isso eu mostro para vocês aqui a base para você encontrar a igreja verdadeira.
não uma placa de igreja. Se tiver uma placa, amém. Se Deus entendeu que tem que ter uma placa, mas a igreja verdadeira está na palavra do Senhor. Aqui você vai encontrar subsídio e base para a sua crença. E a Bíblia está dizendo, ó, não vá atrás de necromante, cartomante, não vá atrás de pai de santo, não vai atrás daqueles que falam que vai buscar resposta com espíritos, que vai ter um novo evangelho, que surgiu um novo evangelho, que vai pegar agora esse novo evangelho e tirar da Bíblia alguma essência para dar base. Isso é mentira. Não haverá um novo evangelho. Pode descer um anjo do céu, olha o que Paulo falou, pode descer um anjo de luz. Eu sei muito bem no que ele estava pensando, o que o Espírito Santo estava pensando quando falou isso. Porque Satanás, ele tem poder em se transformar em anjo de luz. E o maior desejo dele é que você siga um outro evangelho. O evangelho dele. O evangelho do engano e da mentira. Siga, meu irmão, mas siga o evangelho que Deus deixou para você. Que Jesus deixou para você. Amém? E tem gente que fala assim, mas pastor Julimar, eu entendi, tudo bem, eu não vou atrás desse negócio aí não, que eu sei que é espúrio, não é da vontade de Deus. Mas pastor, por favor, tem algumas coisas que eu sigo como a minha família, na minha igreja, que nós chamamos de tradições de família. Nós fazemos algumas coisas, pastor, que são tradicionais, que vão assim de encontro, né? Não se encaixa bem com a Bíblia, mas são coisas que vêm de tradição, de família. Pastor, eu posso continuar nesse caminho? Eu acho que eu aprendi, pastor, tem gente que diz, eu aprendi que não tem problema, pastor. Que é uma tradição, a gente tem que seguir por ser tradição. Porque o meu tataravô seguia assim. O meu bisavô aprendeu e seguiu assim. O meu avô aprendeu com o bisavô e trouxe pra gente assim. O meu pai aprendeu com o meu avô. Eu aprendi com o meu pai, pastor. Então eu tô passando de geração em geração. Eu vou deixar a Bíblia responder para você. Melhor, eu vou deixar Jesus responder para você. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Mateus, capítulo 15. Vamos lá? Mateus, capítulo 15. Se a tradição que você segue vai de encontro, ou melhor, vai contra a palavra de Deus, não tem base na palavra de Deus para seguir essa tradição, olha o que Jesus diz. Capítulo 15 de Mateus, versos 3 a 9. Eu queria ter até mais tempo para explicar esse texto para vocês, mas nós vamos lê-lo, eu vou explicar o que é necessário. Quem sabe num outro sermão nós vamos falar só sobre esse texto, tá bom? Mateus, capítulo 13, ou melhor, Mateus, capítulo 15, verso 3 a 9. Já encontrou aí? Eu acabei de encontrar aqui. Muito bem, vamos ler? Na minha Bíblia diz assim, ó, leia aí em sua Bíblia, tá ok? Para você entender. Diz assim, Jesus estava falando aqui com os escribas, os líderes religiosos que seguiam algumas tradições. Eles tinham tradições aí, ó, milenares. E olha o que Jesus falou para eles. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe. Ele dá um exemplo, né? E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Olha aí, Deus foi duro com eles, hein? E Jesus continua dizendo, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o teu pai e a tua mãe, né? Quebrando os preceitos de Deus. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Jesus diz assim, olha, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus finaliza assim, verso 9, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Misericórdia. Neste dia que Jesus ficou um pouco bravo. Ele chamou de hipócrita. Você é hipócrita. Falando que confia em Deus, que acredita em Deus, mas desobedece os seus mandamentos, desobedece as ordenanças bíblicas do próprio Deus por causa de tradições humanas, de tradições de homens. Vocês estão ali louvando a Deus com os seus lábios,
mas o seu louvor não chega à presença do Senhor, porque Ele não está com vocês. Porque a obediência vocês não têm. Vocês têm obediência, sim, às tradições dos homens. Misericórdia, meu amigo. Olha a resposta do Senhor. Ah, pastor, talvez alguém diga, pastor, é porque é uma tradição. Lá em casa nós temos até muitas imagens de escultura, porque é algo tradicional, pastor. Não é que a gente adore de verdade, amigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se a Bíblia fala para você não adorar a imagem de escultura, seja de qual religião for, você precisa abandonar essa tradição. Quebre essa tradição, que é mais uma maldição para a sua vida. É uma maldição para os teus filhos, maldição para o seu casamento. Se tem uma tradição que você está seguindo aí, não tem base bíblica para ela, se ela quebra um mandamento do Senhor, abandone isso o mais rápido possível, porque a Bíblia está chamando você de hipócrita se você continuar nesse caminho. Misericórdia. E pastor, o senhor está sendo duro comigo? Não estou sendo duro, não. A palavra de Deus. Não coloque a culpa no pastor Julimar, não. Mas alguém tem que falar para você. A gente não pode ficar apenas passando a mão na cabeça e falar, não, venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. Não, você vem do jeito que está, mas deixa o Espírito Santo moldar o seu coração de acordo com a vontade de Deus. Vai abandonando o peso e vai recebendo a graça de Cristo em seu coração. E vai entendendo o que é ser como Cristo. Por que guardar os mandamentos de Deus para sermos como Cristo? Amém? Deus seja louvado. Então vocês estão entendendo aqui que a igreja verdadeira, aqueles que caminham ao lado de Jesus de verdade, eles seguem o que diz a palavra do Senhor. Nem nada mais, nem nada menos. É o que está aqui, somente o que está aqui. E é o bastante para alcançarmos o reino dos céus. Ah, mas surgiu uma nova luz. Nova luz, não. Nós precisamos seguir a luz que já foi nos dada por Cristo Jesus, que são as boas novas do Evangelho. Isso aqui é novo. Os enganos de Satanás são velhos, há muito tempo. E ele vem assim de forma cíclica, trazendo esses enganos para a gente. Mas você já está vacinado, já está vacinada, em nome de Jesus, amém? Existem mais duas características. Olha para você ver. São poucas características que farão você entender qual é o caminho certo e qual é a igreja verdadeira. Tá ok? Existem duas características que estão no mesmo verso bíblico. E eu quero ir com você descobrir, desvendar esse mistério da profecia lá no livro do Apocalipse. Preparado? Vamos lá? Livro do Apocalipse. E nós abriremos aqui no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Isso, é o último livro da Bíblia. Você que está aprendendo agora, está aprendendo a manusear a Bíblia. É o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que nos traz as profecias escatológicas, falando sobre a volta de Jesus. E eu já encontrei aqui, capítulo 12, e nós leremos no verso 17. Está preparado para descobrir essas duas características? Talvez alguém está falando, pastor, até agora eu acho que eu estou no caminho certo, pastor. Eu acho que eu estou na igreja certa, porque até agora está batendo tudo com o que a Bíblia está dizendo. Talvez agora você vai estremecer um pouquinho aí. Mas se você estremecer, é porque o Espírito Santo está falando. Se agora surgir uma dúvida aí, é porque o Espírito Santo está falando. Amém? Olha aí, capítulo 12, verso 17. E em minha Bíblia, e aí na sua Bíblia diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Gente, esse texto aqui ele é fantástico. Você não pode deixar de anotar esse texto, porque Satanás quer que você não saiba que esse texto está na Bíblia. Esse é um dos textos que ele mais abomina. É um dos textos que ele mais quer que as pessoas não descubram. Capítulo 12, verso 17 de Apocalipse. Traz aqui uma profecia fantástica. E você sabe que o livro de Apocalipse é um livro profético, e tudo que é profético tem os seus símbolos. Só que os símbolos são explicados pela própria Bíblia. Eu não vou aqui no livro de Coríntios para explicar o que é a mulher, porque está lá no livro de Coríntios.
Não vou também aqui no livro de Apocalipse para explicar o que é o dragão, porque vocês já aprenderam conosco aí nos domingos de esperança, tá ok? Paulo fala que a noiva, ele está preparando uma noiva para encontrar com o noivo, que é Cristo Jesus, tá ok? E o próprio livro de Apocalipse fala que o grande dragão foi derrotado lá no céu pelo arcanjo Miguel e desceu aqui para essa terra com grande ira. Então, quando a Bíblia fala aqui, olha, o dragão se irou, está falando sobre Satanás, o grande enganador, o mesmo que criou esse tanto de religiões por aí, que está fazendo com que pessoas percam o caminho da salvação, tá ok? E fala que esse dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra quem? Contra os restantes da sua descendência. Lembre-se que mulher na profecia é igreja. Só que nos últimos dias da história dessa terra, a igreja, ou melhor, da igreja verdadeira, restará apenas um grupo pequeno. O texto chega a dizer os restantes, os poucos que restaram. De todos os bilhões de seres humanos, existe um grupo pequeno que segue de verdade a vontade de Deus. Existe um povo pequeno que anuncia as boas novas do Senhor de acordo com a profecia, de acordo com a Bíblia. E não leva as pessoas para o caminho errado, leva as pessoas para o caminho certo. Por isso o dragão está indignado contra esse povo. Esse restante, esse grupo pequeno, os remanescentes que pregam a verdade. Lembre-se, o dragão não está nem aí para quem já está no caminho largo. O dragão não está nem aí para quem entrou pelo caminho largo, pela porta larga. O dragão está preocupado e quer acabar com aqueles que entraram pelo caminho estreito, que estão no caminho estreito, que estão influenciando pessoas para o caminho correto. Entendeu? E o dragão, então, está com todas as suas forças, arregimentando o seu exército, usando a mídia, usando líderes, usando pessoas aí, usando grupos para tentar acabar com esse grupo pequeno. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Porque a profecia já diz que esse grupo será mais que vencedor no sangue de Jesus. Porque esse grupo segue a verdade bíblica e não vai abandonar essa verdade. Você quer fazer parte desse grupo? Você quer fazer parte do remanescente fiel do Senhor? Então, estão aqui as duas características desse remanescente fiel. Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus. E em segundo, ele tem o quê? O testemunho de Jesus. Está aqui na minha Bíblia. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se pôs, o dragão, sobre a areia do mar, que significa povos, multidões. Ele está sobre o mundo, tentando de todas as formas acabar com o plano da redenção de Deus, mas ele já está repreendido em nome de Jesus. Pastor, então quer dizer que a igreja remanescente, a igreja verdadeira, a igreja do caminho certo, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Sim. E eu quero começar a explicar para você sobre o testemunho de Jesus. Porque tem gente que pensa assim, pastor, o testemunho de Jesus aqui é pregar o evangelho. Eu sei, pastor, o testemunho de Jesus aqui é falar sobre Jesus, testemunhar sobre o amor dele. Não se aplica dessa forma não, meu amigo. Você pode aplicar o testemunho de Jesus sobre o amor dele, testemunhar do amor dele em outros textos. Mas esse texto aqui fala sobre uma outra coisa. E nós vamos a um outro texto aqui no Apocalipse para que você entenda que outra coisa é essa, porque Satanás também não quer que você entenda isso. Ele quer que você fique aí perdido nos vários textos bíblicos. Mas não, você não está delirando não. Vamos ver o texto bíblico? Apocalipse, capítulo 19, no verso 10. Vamos descobrir o que significa o testemunho de Jesus. Vamos ver? O testemunho de Jesus, capítulo 19, verso 10. Já estamos aqui no livro do Apocalipse, é muito fácil. Eu até já encontrei aqui. Encontrou aí também? Amém. Olha o que diz aqui na minha Bíblia e leia aí em tua Bíblia, tá bom? Diz assim: prostrei-me ante os teus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha aqui, a mesma oração, o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E agora o anjo explica para ele: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Olha aí, pastor, então quer dizer que não é bem a pregação do evangelho testemunhar sobre o amor de Jesus e o que ele faz? Não. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja verdadeira de Deus deve ter um espírito de profecia. Deus levantou e continua levantando pessoas que sejam profetas dele, que anunciem o que está na Bíblia. Lembre-se, o profeta do Senhor, aquele que tem o espírito de profecia, ele deve falar de acordo com a palavra do Senhor. O profeta não vem trazer coisa nova. O profeta não vem colocar, endossar uma coisa. Não, o profeta vem seguir o que está na Bíblia. Mas o que o profeta faz? O profeta auxilia no entendimento da Bíblia, das Escrituras. O espírito de profecia é uma luz menor que vai falar assim, olha, não vai por esse caminho não, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, 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 e desta forma vocês precisam interpretar esse texto. O espírito de profecia, ele vai delimitando assim. Porque nós, seres humanos, nós somos terríveis mesmo, né? Por isso que o nosso coração é um terreno que ninguém conhece. É um terreno enganoso e as nossas intenções são caminhos de morte. Muitas vezes, querendo até agradar a Deus e querendo passar por cima das coisas de Deus ao mesmo tempo, nós queremos colocar chifre na cabeça do cavalo. Você já ouviu esse ditado? Ah, eu acho que é assim. Ah, eu acho que pode ser dessa forma. Ah, eu acho que a gente pode acrescentar. Não, não tem que acrescentar. Não tem que ser da sua forma. Tem que ser de acordo com assim diz o Senhor. E por isso o espírito de profecia vem. Ele vem para direcionar o povo. O espírito de profecia vem para dizer, não é por aí não. É por aqui, é por esse caminho, de acordo com a palavra de Deus. Você entendeu? Não é à toa que lá em Provérbios, capítulo 29, verso 18, diz assim, olha, sem profecia o povo se corrompe. Você vai ler depois em sua casa, Provérbios 29, verso 18. Sem a profecia o povo se corrompe. Muitas vezes com a Bíblia, muitas vezes não. Na maioria das vezes, quantos aí estão perdidos com a Bíblia na mão? Seguindo pelo caminho largo, não é verdade? Por isso, Deus tem na sua igreja verdadeira, no caminho verdadeiro, o espírito de profecia. Não vou citar aqui quem é, quem não é, não vou falar de igreja, não vou falar de placa, não vou falar de pastor, não vou falar de... Vou falar apenas da palavra do Senhor e você vai investigar e vai descobrir. Amém? Você está entendendo? A igreja de Deus tem seu profeta, tem sua profetisa que vai direcionando o povo. Deus seja louvado por isso, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos debaixo das asas da alva. Nós estamos debaixo das asas da grande águia, guiando o seu povo para as mansões celestiais. Essa igreja chegará lá, meu amigo. A igreja verdadeira chegará ao porto seguro. E seja você tranquilo. Siga firme. Eu sei, o caminho é estreito, a porta é estreita. Entre. Vá à frente, continue marchando. Caiu? Levanta, levanta. Porque o problema não é cair, o problema é continuar caído. Levante-se, vai fortalecendo a sua vida, vai enrijecendo os seus ombros, os seus joelhos aí, vai calejando e lá nós chegaremos em nome de Cristo Jesus. Agora tem o outro texto. O outro texto não, a outra característica. A outra característica é essa igreja verdadeira, a igreja remanescente, guarda o quê? Os mandamentos do Senhor. E não é só aqui nesse texto que fala, não. Quer ir a mais um texto? Aí mesmo no livro do Apocalipse 14. Vamos lá. Apocalipse 14. Venha comigo. Apocalipse 14. E nós leremos o verso 7. Isso, está pertinho. É só voltar algumas páginas aí e você vai encontrar. Olha o que a Bíblia diz aqui pra gente, falando sobre as profecias. Aqui é tudo profecia, é o mistério da profecia sendo desvendado aqui para você. E diz assim, ó, verso 12, 14, verso 12 do livro do Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A Bíblia está dizendo para a gente, Jesus está falando para a gente, porque o Apocalipse é uma carta de Jesus para você. Jesus está falando assim, olha, o povo perseverante, o povo dos últimos dias, a igreja verdadeira, perseverará guardando os mandamentos. Por mais que Satanás tente quebrar os mandamentos, por mais que Satanás tente colocar os mandamentos em descréditos, por mais que Satanás tente fazer um jogo teológico para confundir a mente das pessoas,
a igreja verdadeira continuará guardando os mandamentos. Este aqui é mais um texto que você precisa anotar aí, porque Satanás não quer que você saiba sobre esse texto. Ele quer que você continue no caminho largo, tranquilo, tá tudo fácil, nós estamos indo para o céu. Amigo, não continue no engano. Mas pastor, eu amo esse engano, misericórdia. Eu estou falando isso aqui para entender o que ocorre na cabeça, porque tem gente que ama o engano. Ah, pastor, por causa dos relacionamentos. Ah, pastor, é porque é a tradição. Ah, porque é do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Jesus está fazendo um chamado para você de forma clara hoje. De forma clara. E sabe qual é o chamado dele? Eu vou mostrar para você qual é o chamado dele. Venha comigo agora, aqui no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, é o capítulo 18, no verso 4. Vamos aí mais 2 páginas à frente. Lembre-se, Apocalipse falando sobre os últimos acontecimentos da história. E Deus está fazendo um chamado para você hoje. Olha o chamado dele. 18 e verso 4. Eu já encontrei aqui em minha Bíblia. Olha o que diz aqui. Ou ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A Bíblia está dizendo aqui, ó, sai dela, povo meu. Sai do caminho errado, sai do caminho largo, venha para o caminho estreito. Para que você não seja participante dos enganos, para que você não seja participante das coisas, das consequências ruins que essa igreja ou que esse povo que está indo pelo caminho errado vai receber. Para que você não vá para o lago de fogo junto com o dragão, com a morte, com os pecadores. Para que você realmente vá para o reino dos céus, para o caminho de luz, para o reino, para as mansões celestiais que eu estou preparando para você. O chamado de Deus para você hoje é: sai dela, povo meu. O próprio Jesus falou para a gente, olha, tem muitas ovelhas que não são do meu aprisco, que não estão no meu aprisco, mas eu preciso trazê-las para o aprisco verdadeiro. Eu preciso buscá-las para o caminho da verdade. Eu preciso tirá-las do engano e mostrar para elas a verdade. Lembre-se, amigos, o mundo está em engano porque Satanás é o pai da mentira. E infelizmente é assim. Muitos chamados, porém poucos são escolhidos. O texto fala de um remanescente fiel, de um pequeno povo. Então não fique aí enganado pensando, ah, pastor, eu vou com a maioria, pastor. A maioria pensa diferente, a maioria... Amigo, de acordo com a Bíblia, a maioria se perderá. Nós precisamos confiar no que Jesus diz pra gente. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 7, 21 a 23. Eu vou ler esse texto. Esse texto eu preciso ler antes de finalizar com vocês. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Se você quiser apenas escutar, também fique à vontade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler para você o que diz aqui. Mateus 7, 21 ao 23. Já encontrei aqui. E diz assim, ó. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Misericórdia. Pastor, então quer dizer que não é só falar o nome de Jesus? Não é só expulsar demônio? Não é só cantar bonito na igreja, não. Você precisa saber se você está no caminho certo. Se você tem guardado os mandamentos de Deus. Se a sua igreja segue o que diz a palavra de Deus. Se você não está indo em ventos de doutrinas que vêm de espíritos, que vêm de tradições. Você precisa entender que a sua igreja tem um testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, delimitando, guiando essa igreja nesse caminho que é estreito, para que ninguém caia fora desse caminho. Amém? Você não diz um amém aí? Jesus está dizendo para você, meu amigo, sai fora do caminho errado, venha para o caminho certo,
Sai dela, povo meu. Saia da igreja errada, que é chamada no livro de Apocalipse de prostituta, que se prostituiu com o caminho errado. E sobrou dessa igreja aí, que se prostituiu, um povo fiel, que não dobrou os joelhos perante aos ídolos, perante a Baal, perante as tradições humanas, e continua firme seguindo os passos de Cristo Jesus. Esta é a igreja de Deus. E o interessante, quando Jesus fala sobre isso aqui, sobre esses que vão querer ser salvos só porque falam Senhor, Senhor, andando pelo caminho mais fácil, Jesus está falando aqui sobre os falsos profetas, do texto que nós começamos o estudo de hoje, onde ele falou da porta estreita, isso, do caminho estreito, da porta larga. Mais à frente aqui, no verso 21, ele fala sobre isso. Não fiquem enganados, acautelai-vos, porque muitos se perderão, entrando pelo caminho largo, entrando pela porta larga, e não dando valor às dificuldades da caminhada cristã verdadeira. Misericórdia. Pastor, então quer dizer que é necessário guardar os mandamentos de Deus? Sim. E quando fala dos mandamentos de Deus, nós falamos de todos os mandamentos. Porque tem gente que fala assim, pastor, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não adultera, a gente tem apenas um Deus. Lembre-se, é necessário guardar todos os mandamentos. Porque tem gente que fala assim, pastor, nós guardamos, e até se gaba. Mas esquece de que lá no meio dos mandamentos existe um quarto mandamento. E o quarto mandamento fala sobre a observância do dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus, no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 14, capítulo 17, fala sobre a sua criação. E isso, Deus que criou todas as coisas, que mantém a terra, que criou tudo. E no sétimo dia descansou. Ele valoriza a criação e valoriza o sétimo dia como um sinal de obediência a ele. Tem gente que fala que faz tudo, só não guarda o sábado. Pastor, mas eu acho que Deus não vai me cobrar isso. É a minha tradição de igreja, pastor, lembre-se. Não siga tradições, siga a palavra do Senhor. E lá em Tiago, no capítulo 2, verso 10, fala pra gente sobre isso. Que nós precisamos guardar todos os mandamentos. Mas aquele que tropeça em um só, se torna culpado de todos. Depois você vai ler, anota aí. Tiago, capítulo 2, verso 10 em diante. Aquele que guarda todos, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos. Como que é isso, pastor? É simples. Tem gente que fala, não, eu só não guardo esse, mas todos os outros 9, eu guardo. Tá errado. Você precisa procurar guardar todos. Mesmo que um momento ou outro você acabe tropeçando, mas você tem todos os mandamentos aí em seu coração, e Deus vai abençoar assim. No momento que você exclui um mandamento, ou tenta moldar esse mandamento de acordo com a sua vida para facilitar, você está perdido, diz a palavra de Deus. Interessante ali que o texto bíblico dá o exemplo de 2 mandamentos lá em Tiago. Não adulterar e não matar. Se você não adultera, mas mata, você é adúltero e você é culpado de todos os outros mandamentos. Então é necessário fazer tudo o que está na palavra do Senhor. Lembre-se, a essência é obediência à vontade de Deus. Ou você obedece a Deus e é fiel, ou você está obedecendo ao inimigo, está do lado do inimigo. Não tem campo neutro. Muitos vão se enganar, acreditando que estão no caminho certo, mas ao finalizar esse caminho, perceberão que estão perdidos. Isso a Bíblia falou para a gente desde Isaías até aqui no livro do Apocalipse. E agora eu pergunto para você, você vai escolher Deus e a sua palavra ou as tradições humanas? Ou os novos evangelhos que estão por aí? Ou o caminho fácil que está por aí? O próprio Jesus disse para a gente, aquele que me ama deve guardar os meus mandamentos. São João 14,15. Esse eu vou ler. Gente, são tantos textos assim fantásticos, dá vontade de ler todos com vocês aqui, mas o tempo é curto. São João 14,15, é o último, eu prometo. Diz assim, Jesus dizendo, ele diz assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Quer provar que ama Jesus? Guarda os seus mandamentos. Tome a decisão pela igreja verdadeira, pelo caminho verdadeiro. Eu sei, é uma mensagem dura, mas os domingos de esperança são para isso, para sacudir você,
para acordar você. Pastor, eu estou chorando aqui, pastor, porque eu estive enganado durante tanto tempo. Mas olha, alegre-se, porque a verdade chegou para você agora. Amém? Não tem que chorar, não, tem que se alegrar. Alegre-se, porque ainda tem tempo de salvar a sua família. Ainda há tempo, ainda há esperança. Ame a Jesus guardando seus mandamentos, acreditando no espírito de profecia, acreditando nos evangelhos de forma completa. Você não quer hoje dizer sim para Jesus? Pastor, já disse, pastor, sim para Jesus, mas eu estava enganado. Eu preciso dizer de novo, preciso. Você precisa dizer assim para ele hoje: Senhor, eu acredito na tua palavra, na tua verdade, e com base na tua palavra eu digo sim para o Senhor novamente. Me ajuda, Senhor. Abre o meu entendimento. Eu quero estudar mais a tua palavra. E se é o seu desejo estudar mais da palavra do Senhor, entre em contato conosco. Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp. Isso, escreve aí no chat. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Olha o nosso número aí do WhatsApp. Você tem um WhatsApp? Ah, não tem não? Pede alguém, anota o número aí. E pede alguém para entrar em contato conosco. Olha o número aí, o código é 31. Pastor, mas eu não estou em Minas, eu estou em outro lugar do Brasil, não tem problema. Nós vamos direcionar alguém aí na sua região para estudar com você. Pastor, eu estou num outro país. Vamos direcionar alguém para estudar com você, amém? 31, código 99260-0137. Entre em contato conosco. Peça materiais, nós temos vários materiais para mandar para você. Temos vários estudos bíblicos do Apocalipse, do livro de Daniel, os ensinos de Jesus, ouvindo a voz de Deus. Tem várias formas de você estudar a Bíblia. E nós vamos enviar para você. E não vamos só enviar, nós podemos mandar um professor de Bíblia para ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Se você falar assim, pastor, eu já entendi. Eu quero esse Jesus aí que você está pregando. Eu quero essa verdade que o senhor falou aí, porque o senhor baseou tudo na Bíblia. Eu, pastor, acreditei muito no que os homens falaram, mas eu vi que o Senhor falou na Bíblia e o senhor está sendo fiel. Sinceramente, amigo, eu estou sendo fiel mesmo. Eu estou falando o que está na palavra do Senhor e que é a base da minha crença. E hoje você pode também aceitar esse Jesus que eu estou pregando para você. Da porta estreita, sim. Do caminho estreito, difícil, sim. Mas que promete que estará com você todos os dias da sua vida. Que será o braço forte, a mão amiga para quando você precisar. Que entrará aí em seu coração e lhe ajudará a mudar a sua vida. As suas tradições erradas, preceitos de homens que você herdou da família. Deus quer salvar você, quer tirar essa maldição sobre você e trazer a bênção para a sua vida. Você não quer hoje se entregar a Jesus? Ou melhor, decida hoje se entregar a Jesus totalmente. A verdade do Senhor. Coloque aí no nosso chat assim, pastor, eu me entrego a Jesus hoje. Eu aceito esse Jesus e esta mensagem da igreja verdadeira. Eu quero fazer parte dessa igreja verdadeira. Pastor, fala pra gente qual é essa igreja verdadeira. Não, vou falar não. Você vai pesquisar e vai descobrir qual é a igreja verdadeira de Deus, que guarda os mandamentos, tem o espírito de profecia, segue todo o evangelho, todo o Antigo Testamento de acordo com o contexto que nós temos hoje. E está firme, esperando o retorno de Cristo Jesus, pregando a salvação no sangue de Jesus. Amém? Quer você ser salvo? Coloca aí, eu quero ser salvo, pastor. Eu quero ser salvo. Eu quero participar da igreja verdadeira. Eu quero ser um remanescente fiel. Pastor, eu quero guardar os mandamentos. Eu aceito o espírito de profecia sobre a minha vida. Eu quero a igreja verdadeira. Eu sou a igreja verdadeira. Coloque aí, pastor, eu preciso ser batizado. Eu não fui batizado ainda, pastor. Eu aceito, mas eu quero batismo também. Coloque aí, eu quero ser batizado. Entre em contato conosco, manda pelo WhatsApp, manda no chat, mas não deixa só aí no chat, não, manda no WhatsApp, porque nós queremos ter um relacionamento contigo, conhecer você, a sua família, abençoar a tua vida. Amém? Creia na palavra do Senhor. Satanás fez uma bagunça na religião, mas Deus continua com a sua igreja fiel e com o seu povo fiel. Satanás não vai vencer essa batalha, porque ele já está derrotado no sangue de Cristo Jesus. Nós ouviremos uma canção agora com a Dani Alves. A Dani vai cantar que você precisa se entregar, vai cantar que você precisa confiar no Senhor, vai contar que você precisa do poder do Senhor em sua vida e você vai clamar por esse poder.
Você vai dizer para ele: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso da tua mão para me guiar. E ele vai enviar a mão dele, o Espírito Santo, para guiar você. Confia no Senhor. Ouça essa canção da Dani. Enquanto ela canta, você se entrega. Você vai no chat e coloca. Você chora, ajoelha na presença do Senhor. Abre o coração para ele e diga: Senhor, eu sou indigno, mas eu quero. E eu vou rumo às mansões celestiais, por esse caminho estreito, mas eu vou. E você que já é adventista do 7º dia e que está com dificuldades, peça agora ombros mais resistentes. Peça ao Senhor para levantar você. Ah, pastor, está difícil, é a pandemia, dificuldade, pastor, eu preciso ter mais fé. Neste momento agora, eu clamo ao Senhor que coloque mais fé em seu coração. Pela palavra dele que acabamos de ler. E ele entrará no seu lar fortalecendo a sua vida, te dando mais fé para se levantar e continuar lutando e sendo a mensageira ou o mensageiro de Cristo Jesus. Amém? Então coloque aí, pastor: ô Senhor Deus, me dê mais fé. Fortaleça o meu coração. Batiza-me, Senhor, com o Espírito Santo mais uma vez. Levanta-me, Senhor. Cura as minhas doenças, sara as minhas feridas, restaura o meu coração quebrantado, restaura o meu psicológico, Senhor. Estou abalado, estou abalada. Ele está aqui para isso, para cuidar de você de forma integral, de todas as áreas da sua vida. Vamos conversar com ele, ou melhor, vamos ouvir a canção agora e conversarmos com ele através dessa canção? Deixa o Espírito Santo falar com você. É com você, Dani Alves. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Amém, amém e amém. Nós precisamos de ti, Senhor. Vem abençoar a nossa vida. Estava olhando aqui agora no chat, quantos pedidos, quantas entregas, quantos eu aceito, quantas pessoas pedindo o batismo do Espírito Santo. Deus seja louvado por isso. É muito bom saber que o Espírito Santo ainda fala aos corações, porque se ele ainda fala, ainda existe esperança, ainda existe salvação, e a porta da graça, a porta que é estreita, ainda está aberta para você. Dá tempo de entrar, dá tempo de embarcar nessa viagem para o reino dos céus. E lembre-se, aquele que está ao seu lado, o piloto que dirige essa embarcação, ele não falha, e ele vai deixar cada um de nós lá nas mansões celestiais. Amém? Você não diz amém aí? Diga amém, amém, Senhor. Coloquei no chat, amém, eu creio, eu vou em nome de Jesus, independente das lutas, das dificuldades. Eu estou sendo moldada e moldado para o reino dos céus. Eu quero de forma especial lembrar aqui de algumas entregas que nós estamos vendo. A Gildiane dizendo assim, eu quero ser salva e a minha família também. Gildeane Carvalho, o Senhor é contigo. Aí uma Valéria dizendo, eu quero ser salva, quero participar da igreja verdadeira, eu quero ser batizada, quero fazer parte do grupo remanescente. Amém, irmã Ilma, vai dar tudo certo, viu? Vamos resolver tudo que é pendência aí para o seu batismo ocorrer em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado por isso. A Nana Monteiro dizendo, eu quero fazer parte do remanescente fiel. A Cleonice dizendo, que mensagem, Deus seja louvado, Cleonice. O Elton dizendo, obrigado, professor. Amém, Deus seja louvado, Elton. Deus abençoe a sua vida. A Rosimeire dizendo, bem esclarecida a palavra do pastor. Amém, Deus seja louvado, minha amiga Rosimeire. Que a graça de Cristo seja contigo e que a sua decisão seja de verdade ao lado de Cristo Jesus, da igreja remanescente. Amém? Vamos falar com o Senhor? Eu quero lembrá-lo ou lembrá-la que você pode entrar em contato conosco. Não só pode, você precisa entrar em contato conosco. Porque a salvação hoje bateu a porta da sua casa. E você pode dizer sim ou não para essa salvação. Entre em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp. E diga pra gente assim, olha, eu aceito estudar a Bíblia. Eu aceito ser batizado. Me ajudem. Coloca aqui o seu pedido. E nós, como igreja, faremos o possível para abençoar a sua vida. A nossa equipe vai colocar mais uma vez aí na tela o nosso número de WhatsApp, para que você possa entrar em contato conosco, tá bom? Está aí o número, tire uma foto, anote aí em sua agenda, não perca esse número, amém? É o número que te ajudará em sua salvação. Feche os seus olhos e vamos pedir a Deus, como a Dani acabou de cantar, Senhor, precisamos de Ti, venha sobre nós, venha sobre a nossa família. Vamos falar com Ele. Querido Deus e amado Pai,
Obrigado, Senhor, porque hoje ouvimos a Tua palavra mais uma vez. Hoje temos certeza que fomos abençoados pelo Senhor. Estamos preparados para essa nova semana, para a segundona, para amanhã estarmos nos nossos afazeres. Tome conta da nossa família, Pai. Nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Querido Deus, que nós possamos cada dia mais conhecer a igreja verdadeira. Possamos ter as características da igreja verdadeira, que é muito melhor do que apenas conhecer. Nós queremos ser a igreja verdadeira. Abençoe essa mulher que está emocionada, que está pensando nas decisões que precisa tomar. Abençoe esse homem também, ó Pai, que tem decisões para tomar e ele quer tomar essa decisão. É difícil, mas ele vai sim, em nome de Jesus, porque a promessa da vitória já é certa. Eu te peço, ó Pai, abençoe as pessoas que estão doentes, estão acamadas, aqueles que estão no hospital, cometidos, ó Pai, por todas as doenças, principalmente a Covid, que é uma doença que é o contexto que nós estamos vivendo. Leve a Tua mão poderosa, a Tua cura e, acima de tudo, a salvação. Porque muitos descansarão neste momento, Senhor, mas descansarão salvos no sangue de Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade de salvação. Acalme os corações que estão ansiosos. Lance fora a depressão daqueles, ó Pai, que estão aí fechados dentro de casa, dentro do seu quarto, tristes, sem imaginar um bom futuro. Leve a Tua paz a esse coração. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até próximo domingo.